Oh, como é bom ter esse Deus como Pai. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Quem está fazendo discipulado pode subir. Amém? Nosso Deus é bom. Como Ele é maravilhoso. Sabe, amados, nós temos um Deus que o tema da minha mensagem hoje é Cristo, aquele que cura. E é tão maravilhoso eu estar falando disso, porque eu vejo assim, a bondade do Senhor, ela é maravilhosa. Amados, há um ano atrás, eu estava saindo de um hospital com um diagnóstico de morte. E hoje eu estou aqui ensinando. E vai ser um culto maravilhoso de Cristo, aquele que cura. Ai, como é bom. Sabe, eu nunca vou me esquecer. No momento que eu estava com muita dor, o meu pastor, ele me mandou uma mensagem. E ele falou assim: Sandra, eu te vejo ministrando na igreja. Eu chego ali assim para o celular, eu te vejo. Eu te vejo correndo, eu te vejo pulando. E diante de uma informação que eu teria poucos dias de vida. E hoje eu estou aqui de salto. E eu vou falar o quanto Deus é bom. Porque o mundo aí está dizendo, sabe o quê? Que essa pandemia Deus está usando para ensinar os filhos dele. Pelo que a palavra de Deus... Sabe por que eu estou falando isso? Nós somos o povo da fé. Mas nós estamos aqui aprendendo. Sabe como é que eu vejo a igreja da Ceilândia? Uma igreja que vai participar de um avivamento de cura. Porque enquanto eu orava sobre cura, o Senhor falou comigo: está saindo do Brasil um avivamento de cura. Estou eu enviando ministros de cura do Brasil para as nações. E eu falei: Deus, tudo que o Senhor fizer nessa estação, não faça sem mim. Sabe? Faça não. Ei, não faça sem nós. E daqui do Verbo da Vida Ceilândia, não pense vocês que vai ser só eu, que vai ser só a Rafaela, que vai ser só o Cristóvão, que vai ser levantado como ministro de cura, não. Preparem-se. Preparem-se. Temporada de milagre aberta. Ei, prepare-se por mover dons do Espírito fluindo nessa igreja. Ei, é isso que eu tenho falado. Hoje eu falei: Senhor, eu estou parecendo que eu estou com dores de parto. Eu vou ministrar hoje à noite. Olha, hoje à noite está aparecendo para mim a ministração mais importante da minha vida. O Senhor de fato é. E eu, Pai, de fato é. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos a voz, a resposta, a voz de Deus para este mundo. Sabe, nós somos aqueles que vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós somos aqueles que vamos orar no nome de Jesus. Esse nome é precioso, ele foi nos dado. Esse nome é cheio de poder, cheio de autoridade. Sabe, não é na força do nosso braço, é no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos orar. Sabe, hoje o Senhor falou comigo assim: prepare-se. Veja, sabe, porque quando Deus fala com o homem, a gente precisa ver. A gente precisa ver. Sabe, o Senhor, olhe para a igreja. E eu olhei e eu vi a cadeirante entrando. E eu, em nome de Jesus, levanta. E eu, me deu uma borboleta assim no estômago. Senhor, você está preparada? Porque se você está preparada para fazer onde ninguém vê, você está preparada para fazer onde todo mundo vê. Porque o Cristo é o mesmo, o nome é o mesmo, o poder é o mesmo. Aí eu, Senhor, e eu orando, o Senhor, agora veja de novo. E o Senhor, você está preparada por macas, vinha macas. Você está preparada? Eu falei: Senhor, estou. E eu vou também levar comigo um monte de ministros de cura. Amém? Você está preparada, Dezinha? Você está preparada, irmão Tassi? Você está preparada, Carlene? Você está preparada? Você está preparado, pastor John? Eu estou. Olha, um livro que eu quero recomendar para os irmãos, que eu sou apaixonada. E.W. Kenyon, Jesus, aquele que cura. Esse livro é uma história de amor.
Porque para mim, cura, aliás, Deus é o próprio amor. Cristo, aquele que cura, para mim, é uma história de amor. E eu falei assim, Senhor, me instrui, como é que eu vou falar aos teus filhos, Cristo, aquele que cura? Porque a gente tem muitas ideias, mas quando a gente coloca aqui no computador para a gente poder passar, é outra história. Porque a gente precisa preparar tudinho para que vocês entendam, sejam bem claros. E nós precisamos aprender bem claro que Cristo é aquele que cura, porque nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos. Nós vamos falar no nome de Jesus. Milagres e maravilhas vão acontecer quando a gente orar. Eu creio em pessoas entrando aqui sem o olho e o ângulo sendo criados. Isso é milagre. Eu creio em pessoas sem o braço curto e crescendo. Isso é milagre. Porque eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus do milagre. Eu tenho um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E por que eu não vou pensar grande igual a Ele? Se Ele falou para mim que isso seria possível. Por que não? Por quê? Porque um dos fatos que impede de recebermos a cura é a incredulidade. Um dos fatos que impede de nós nos achegarmos a Deus, se a gente não confia em Deus, como é que a gente vai ter um relacionamento com Ele? Fé é isso. Fé é você confiar no caráter de Deus. Fé é você confiar que Deus não mente. Ele é Deus. Então, para a gente entender isso, eu gostaria falar assim, Sandra, me prova, né? Quando as pessoas e vocês mesmos, nós fomos questionados para a pessoa falar, quem falou? Olha só, se Deus, eu já ouvi isso, se Deus estivesse no controle, não estaria essa doença. Deus está no controle do mundo e o mundo está assim morrendo. Eu falei, deixa eu te falar, o mundo jaz do maligno. O que você espera de um mundo que jaz do maligno? Né? Então, quando nós fomos, que nem Colossenses fala, nós fomos para o reino do amor, que é o reino de Cristo, ali, você sabia que essa igreja, ela foi construída, mas se alguém chegar para o nosso pastor e falar, me mostre a planta da igreja, o senhor vai ter que mostrar, ou quem é o dono vai ter que mostrar como o fundamento dessa igreja, como ela foi criada. E o interessante é que nós também temos, né, como nós fomos criados, como Deus nos criou, início de tudo, isso está lá em Gênesis. E sabe o que é interessante? Eu estudando Gênesis, eu acho muito interessante que em Gênesis 1, Deus viu que no princípio, né, Deus viu que o mundo estava em trevas. Então, ele viu. Você não vê Deus em nenhum momento falando, meu Deus, o que aconteceu com o mundo? O que Deus falou? Haja luz. Luz é entendimento. Sabe, haja luz. Então, quando Deus fez a criação, Ele falou, Ele com a palavra criou e viu que era bom. Tudo o que Deus criou, Ele falou e viu que era bom. Para mim, isso é um princípio de fé, como fala assim, devemos ter a fé do tipo de Deus. Porque falamos, nós cremos, por isso falamos. Esse é o espírito da fé. Então Deus falou e viu o que Ele falou e ainda viu que era bom. Então quando você vai ler Gênesis 1, Deus criou os peixes e viu que era bom. Deus separou trevas de luz e viu que era bom. E o interessante, quando Deus fala em Gênesis 1:26, a versão é Ara. Ele fala assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. Isso é o plano original de Deus. E sabe que eu quero chamar a atenção de vocês? Veja, no versículo 31, Gênesis 1:31, que é o último versículo de Gênesis, fala assim, e viu Deus tudo quanto fizera, eis que era
muito bom. Olha que interessante. O Criador, ele vai lá, cria. Você já passou por uma oportunidade que você faz algo, você para assim e fala assim: olha, o que eu fiz é bom, é muito bom. Deus, quando ele criou, ele parou e principalmente ele olhou e falou: isso tudo que eu criei é muito bom. E a gente pode perceber o seguinte: você vê em Gênesis 1, na criação, e Deus criou a osteoporose e viu que era muito bom. E Deus criou o câncer e viu Deus que era muito bom. Você vê em Gênesis Deus falando, e Deus enviou o Covid e viu que era muito bom. Não. Por que eu estou falando para vocês de Gênesis? Porque a gente precisa saber a origem da doença. A gente precisa falar para a humanidade. Porque quando eu não conhecia essa palavra, eu cheguei a ouvir: mas se você está assim, é a vontade permissiva de Deus. Vem me perguntar hoje de novo. Eu ouvi a ministração da Carlene, eu sei qual é a vontade perfeita e permissiva de Deus. Essa é a vontade de Deus perfeita para o homem. Sabe por quê? Em Gênesis 1, 27, diz que quando Deus fez o homem, ele abençoou o homem, ele deu autoridade ao homem, e fez o homem fértil, fecundo, e deu semente ao homem. Querido, quando Deus criou eu e você, ele nos fez completos. Ele nos deu domínio, ele nos deu semente, ele nos abençoou e ele nos fez fecundo. Meu Deus, imagina Deus olhando para mim e para você e falando: muito bom. Então, a criação, ela evidencia a bondade de Deus. Quando Deus criou o homem, ele deu uma ordem a ele. Porque nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de desordem. Sandra, Deus deu uma ordem ao homem? Deu. Vamos para Gênesis 2:16. Gênesis 2:16 fala o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, correto? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Você está entendendo? Deus avisou o homem, deu uma ordem ao homem. Por quê? Porque ele é um Deus que protege. Quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor, nós somos guardados, nós somos protegidos. Amém, queridos? Então, como eu estava falando, e vamos para Gênesis 2:21-22. Então, é na versão Ara. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Ali podemos ver Deus criando a mulher. Então, o que até aqui nós vamos para Gênesis 3, 1. Sandra, então você está falando que Deus não criou doença, você está falando, então me explica como é que a doença entrou no mundo. Vamos para lá. Gênesis 3:1, olha só, fala da queda do homem. E antes de eu falar da queda do homem, nós precisamos estar alertas com aquilo que nós ouvimos. Porque sempre o inimigo vai usar a mistura de verdade com o veneno da mentira. Ele vai pegar a palavra de Deus e vai distorcer. E eu te provo isso. Eu vou te provar isso. A mistura de verdades com o veneno da mentira. As meias verdades. Em Gênesis 3:1 fala assim: mas a serpente sagaz
mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Já comecei a ver uma mentira. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Tem uma mentira aí. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Lembra Deus falando com Adão? O que Deus falou com Adão em Gênesis 1? Não coma do fruto da semente do bom e do mal, porque se você comer, certamente morrerás. Fica ligado. Você viu que que o Satanás ele está vindo com meias verdades, uma mistura de verdade com veneno da mentira? Então, olha só. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que ela está dizendo aqui? Que mentira. Você não vai morrer, não. Olha isso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vão abrir os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero ler de novo. Eu preciso que vocês fiquem atentos a isso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vão abrir os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Queridos, olha isso aqui. Satanás estava dizendo para Eva que se ela comesse, ela seria igual a Deus. E o que Deus falou em Gênesis 1? Façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Olha isso. Você viu que ele pegou meias verdades? O que Eva, se ela tivesse esperta, ela podia falar: meu filho não, Satanás, para trás de mim, filho, porque eu vou te falar uma coisa, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Mas você viu como ele, enganou a Eva, a mulher? Então, o que a gente pode perceber? Que no 4 e no 5 tem um engano. E Gênesis 1, que nem eu acabei de falar, que Deus já tinha feito eles a imagem e semelhança. Eles pecaram. Qual foi o pecado do primeiro casal? A desobediência. Eles não confiaram no Criador. Eva, ela preferiu ser seduzida, ser igual a Deus. Mas ela já era a imagem e semelhança de Deus. Então, os olhos deles foram abertos. Eu digo que aquela folha de figueira foi a justiça própria, né? Se vestindo de justiça própria. E o que agora nós vamos ler? Em Gênesis 3:17. A gente vai sair de Gênesis agora. Gênesis 3:17. Olha, Deus falou com a cobra, Deus falou com a mulher. Ele ainda foi gentil com a mulher quando ele falou do juízo para a mulher. Porque dela viria o quem? Da semente da Eva, quem viria? O nosso Salvador, né? Da geração dela. Mas olha o que Deus falou para Adão. Aqui para mim é o ponto-chave. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher. E Adão disse, Deus falando com Adão: viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua. E o que Provérbios 26:2 fala? Que maldição sem causa não se cumpre. Ali houve uma causa para a maldição se cumprir: a desobediência do casal. Você está entendendo onde que o pecado entrou no mundo? Por causa da desobediência do casal. Você entende comigo? E quando as pessoas perguntarem, porque para mim o momento é propício para a gente falar: Cristo aquele que cura. Eu nunca vi o campo tão branco, eu nunca vi a colheita a seara tão grande. Sabe, eu nunca vi. Então, o que hoje nós estamos falando aqui é uma palavra para a gente, porque é firmeza ouvirmos as mesmas coisas, né? E o que nós estamos falando aqui é para a gente, para as pessoas que precisarem de cura, quando falar: mas Deus está fazendo isso. Não, Deus é inocente. Deus não tem culpa disso.
Nós sabemos que a doença, a enfermidade entrou no mundo por causa da desobediência do casal, do primeiro casal, da desobediência deles. Então, maldita é a terra, Gênesis 3,17, por tua causa. Sandra, Deus amado de sua causa, a terra... Não, Deus é fiel à palavra dele. Deus já deu uma ordem para Adão, não coma. Não coma, porque se você comer, certamente morrerás. Sabe o que eu penso? Quando Adão olhou para Eva, falou assim, ela comeu e não morreu, então eu vou comer. Só que ali houve a morte espiritual. Porque tem 3 tipos de morte. A morte física, a espiritual e a eterna. Ali houve a morte espiritual. No momento em que Adão e a mulher dele desobedeceram a Deus, porque Deus falou, não coma. Ali houve uma separação. Os olhos deles foram abertos. Correto? Então, a terra se tornou maldita por causa da desobediência deles. Então, agora nós vamos entrar para Cristo, aquele que cura. Porque para a gente ter a certeza que Cristo é aquele que cura, nós precisamos ter a certeza da origem, como que o pecado entrou no mundo, como que a doença, entrou no mundo, para a gente poder dar foco. A doença, você sabia que a doença ela é uma consequência física do pecado? Olha que interessante, Marcos 2,5 fala da cura do paralítico em Cafarnaum. Jesus disse, quando curou ele assim, e os teus pecados são perdoados. Então, quando aquele homem foi curado, ele também foi perdoado. E mais na frente nós vamos entender a obra redentora de Cristo, a obra de salvação de Cristo. É linda essa obra, é uma obra de amor. Sabe, queridos? E nós podemos também ver aquele paralítico do tanque de Betesda. Correto? Vá e não peques mais. Para quê? Para que você não venha a estar pior. Porque o pecado, queridos, o pecado... ele só traz consequências mortais. O pecado não perdoa ninguém, não. E sabe o que eu observo aqui? A importância de nós estarmos ouvindo a coisa certa. Sabe, de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Esses dias eu estava observando o quanto a nossa igreja, a visão da nossa igreja, preserva a integridade dessa palavra. Sabe, quando nós olhamos algo e a gente percebe que houve um pequeno engano, nós temos um líder, nós temos um pastor que nos guia. Sabe, o Senhor estava conversando comigo como é importante isso para você. Sabia que você é privilegiada, nós somos privilegiados? Porque, amados, eu sou cristã há 23 anos. Mas eu acredito que de 3 anos para cá, às vezes eu pego com o Carlinhos onde a gente estava, que a gente não via isso na palavra, Carlinhos. E o Carlinhos, a gente estava bestalhando pelo mundo, dizendo que era crente. Mas a importância da integridade que essa igreja, que a visão da igreja tem com a palavra. Sabe por quê? Porque se eu aprendo uma coisinha errada, eu vou ministrar aqui, vocês vão aprender errado, daqui vocês vão ensinar para A, daqui vocês vão ensinar para B, e aí nós vamos ver filhos de Deus padecendo por falta de conhecimento. Porque quando Jesus falou assim, e o mundo padece por falta de conhecimento, foi isso que ele falou? Não. O que Cristo falou? E o meu povo, é o meu povo que está padecendo por falta de conhecimento. Um dia desses, eu fui orar por uma pessoa e eu cheguei para ela, eu falei, olha, me deram o seu contato e eu não sei porquê. Só para a maioria parece para mim é gente com câncer. Eu sei porquê, porque eu pedi para Deus que fosse com câncer. Eu pedi isso para Deus. Eu fui orar por ele, ele é um homem famoso, um dia até eu vi essa pessoa no jornal, e ele falou, não, desse jeito, não, olha, cristão, eu estou passando por isso porque Deus quer e Ele tem um propósito de eu ajudar a arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas. Filho de Deus, gente. E eu ainda insisti mesmo.
Falei, não, olha, vamos para a palavra de Deus. Olha, vamos ver se Deus tem propósito em doença. Deus não tem propósito, Deus não usa doença para ensinar. Ele falou para mim assim, olha, o que vale é o que Deus falou comigo. Sabe o que eu identifiquei? A voz da serpente, amigos. A voz da serpente, a mistura da verdade, de verdade com o veneno da mentira. Sabe como é que Deus, um Deus de amor, vai chegar e adoecer um filho dele? Ei, cura é pão para os filhos. Cura é o pão para os filhos. Como assim, Sandra? Cura é para todos é. Mas você já reparou que na casa da gente nunca falta pão? Nunca falta um pãozinho. Né, meu pastor? Nunca falta um pãozinho. Sabe por quê? Porque quando você precisa, vai lá e come. Quando você está com fome, vai lá e come. Às vezes você está com uma preguiça de fazer comida. Não, o povo de Deus não tem preguiça, tá? Quando você está sem tempo para fazer uma comida, você pega um pãozinho, bota um queijo, um presunto, bota na chapa, fica o melhor sanduíche. Glória a Deus por isso, pela invenção, porque eu faço isso na minha casa. Então, o que acontece? Pão você tem acesso. Pão você come a hora que você quer. E para os filhos, a cura é o pão. Sabe, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. É isso, queridos. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então, é isso que nós temos. Cura é pão para os filhos. A doença, o que acontece? Quando Jesus falou assim, olha, vocês vão destruir as obras do diabo. Ó, doença, enfermidade, miséria, o meu foco aqui é doença, eu vou falar de doença, são obras do diabo, querido. Sabe? Porque quando uma pessoa, um filho de Deus, ele se acomete de doença, se ele não se posicionar e falar, ei, cura é um direito meu conquistado na cruz, Satanás, em nome de Jesus, no meu corpo não. Aqui não, é templo do Espírito Santo. Se você não usa a sua autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, tem enfermidade que vai te levar para a morte. Vai ter enfermidade, se você não falar, sai, em nome de Jesus, ela pode te levar para a morte. Está aqui o vaso que vos fala. Se eu hoje não tivesse essa palavra, sabe, o meu pastor, quando foi me visitar em casa, ele falou assim, ei, eu nunca vou me esquecer disso. Ei, Sandra Mara, você está preparada para um tempo como esse. Você estudou a palavra, você está no remédio, só levando. Então você sabe, o seu posicionamento. Cura é algo que Jesus já conquistou para você. Não saia da posição. Rapaz, e quando você vê, Sandra, glória a Deus, porque eu não tenho nenhuma enfermidade, eu ando em saúde divina, é assim que os filhos de Deus devem andar. Mas quando você vê alguém doente, não, peraí, que eu vou ligar agora, menina, para a Sandra Mara. Oh, meu Deus, Sandra Mara, não sai desse WhatsApp, que tanto que essa menina fica no WhatsApp e não responde. É os filhos dela jogando. Sandra Mara não atende. Meu Deus, a pessoa está aqui. Meu Deus, vou ligar para o pastor. Gente, o pastor está bem olha, fazendo bem um gabinete. Meu Deus, eu vou ligar para Rafael. Ninguém atende. Sabe por quê? Porque nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo de pôr as mãos sobre os enfermos e falar, sai em nome de Jesus. Sai em nome do Senhor Jesus. Deus, Cristo nos deu o nome dele para destruirmos as obras do inferno. Sabe? E eu gostaria também de deixar bem claro aqui que não podemos afirmar que toda pessoa que está doente está em pecado, viu? Como assim? Eu quero enfatizar uma das causas que teve uma época na minha vida, a minha vida inteira, eu trabalhei na área da medicina. E uma das causas que me chamou tão atenção para enfermidades, causas naturais para enfermidades. Muitas enfermidades são contraídas por causa do descuido na higiene do corpo. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. Existe uma doença chamada endocardite. Endo vem da boca, de gengiva, cardite, coração. E essa doença, ela causa uma infecção dentro do coração, na parede do coração.
E se a pessoa não tratamento, o que acontece? Como é que essa doença ela é dada? Ela é o seguinte: a pessoa ao longo do tempo ela não tem uma higiene bucal. E a ciência disso é comprovada que nós temos na boca mais de 700 bactérias. Claro que existe uma reação do nosso organismo para isso, né? Eu só estou falando isso para a gente ter uma consciência. E se não tiver um tratamento, ao longo do tempo cria-se tártaro, ao longo do tempo cria-se infecções que vai descer para o coração. E um dia eu estava no hospital de base, porque era de um dos setores que eu visitava. Eu estava no hospital de base e eu via os médicos falando assim na cardiologia, porque o médico que eu trabalhava com ele era chefe da cardiologia, falando assim: olha, esse paciente vai fazer uma cirurgia no coração, mas é preciso que ele arranque todos os dentes da boca. Mas o que tem a ver a boca, o dente com o coração? E o que ele falou: Sandra, é tão arriscado eu fazer uma cirurgia no coração, que por causa da bactéria que tem na boca, se eu no meio da cirurgia eu não tirar os dentes, pode acontecer da bactéria ser tão letal e ele morrer na hora. Olha só, a pessoa teve uma enfermidade porque não teve uma higiene bucal. Olha que interessante isso. Pode acontecer de uma pessoa ter um problema no rins por falta de beber água? Pode sim. Sabe? E o que acontece? Eu passei isso com os meus filhos. Meus filhos tomam muito suco e minha filha começou a ter dor no rins. E eu levei ela no médico. Ele fez o exame: mãe, tua filha não bebe água. Eu falei: doutor, e olha que eu trabalhei na saúde. Meus filhos não gostam de beber água. Não, eles bebem muito suco, mas eles precisam beber água. Olha a importância de nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Olha que interessante. Em João 10:10, o próprio Cristo fala assim: o ladrão é o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Cristo, vim para dar vida e vida em abundância. Sabe, eu gostaria de dizer para vocês algo. Olha que interessante. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio roubar a tua saúde. Sabe, porque quando a gente fala assim: Senhor, me dá força para adquirir riqueza. Pensa comigo, alguém que está rico como eu, claro, desfruta da riqueza se estiver doente? Não desfruta. Olha, a gente precisa ter essa consciência de permanecermos declarando: eu ando em saúde divina. E você sabe qual é a diferença de cura e milagre? Cura é um processo. Como nós, filhos de Deus, nascemos para perseverar, que a gente não é a geração micro-ondas, orou e quer tudo agora. Nós nascemos para confiar em Deus. Nós nascemos para perseverar na palavra, porque quem sabe o Deus que tem, sabe esperar, porque não é demora, é processo. Não é demora. Você não precisa colocar Deus na parede, porque nós somos mordomo do Senhor. Então, quem crê no Pai que tem, persevera, porque perseverar é confiança. Eu digo que a fé e a perseverança são irmãs gêmeas. Se o diabo é persistente, você é perseverante. Não tem por onde. Nós ficamos com a palavra. Sabe, queridos, teve momentos nesses 9 meses que eu tinha tanta dor, mas era tanta dor que eu perdia, sinceramente, eu perdia o raciocínio. Se você perguntar para as meninas que andam comigo, e se você perguntar para o meu marido, vocês já viram a Sandra falar: meu Deus, hoje a dor está terrível? Vocês já ouviram, meninas? Não, nem meu marido nem sabia o dia que eu estava com dor. Ele só falava: por que tu está quieta hoje? Eu falei: não, porque hoje eu estou assim, meditando na palavra. De fato eu estava. Porque, olha, eu precisei meditar, ouvir. Sabe, queridos, teve um momento. E olha só, que a doença, ela é tão diabólica, que Jó foi ferido por Satanás e não por Deus. Como as pessoas acham poético: Deus me deu, Deus tomou. Para com isso, Deus não é menino não. Sabe o que a Bíblia fala em Jó 2,7? Que quando Jó se ausentou da presença do Senhor, ele colocou tumores malignos em Jó, da planta do topo da cabeça às plantas dos pés.
Quando o diabo saiu da presença de Deus. Ele saiu da presença de Deus e o diabo, foi lá e enfermou Jó. Eu digo que foi o primeiro caso de câncer na história, porque tumores malignos, a Bíblia fala em tumores malignos, sabe? Cura é a vontade de Deus. Olha o que está escrito em Êxodo, não precisa abrir, 15, 26. O Senhor enviou a sua palavra e nos curou. Sabe o que eu percebi ao longo dessa jornada minha de cura? Eu percebi que o remédio que eu precisava não entrava pela minha boca. Eu percebi que o remédio que me trava a vida é aquele que entrava pelo meu ouvido e não pela minha boca. O remédio que eu precisava entrava pelo meu ouvido, caía no meu coração, gerava fé e eu, pá! Cristo, aquele que cura Satanás. Aqui não, chegou tarde. O Senhor enviou a sua palavra e me curou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Deus, quando me criou, olhou para mim e viu, é muito bom. Deus, quando olhou para mim, me abençoou e não amaldiçoou, me deu autoridade sobre essa enfermidade, no nome de Jesus. E é assim que devemos nos ver, e é assim que devemos agir com o nosso próximo, porque é assim que o nosso Deus nos curou. É assim, sabe? É um desafio tão grande quando você passa por circunstâncias dessas, que até uma vez eu comentei com a Neide. Olha, eu vim ouvir as meias verdades dele. Sandra, olha isso. Você ama tanto Jesus. Você gosta tanto de conversar com Jesus. Aceita a morte. Morre. Porque lá, olha aqui. Lá no céu não tem dor, verdade. Lá no céu não tem enfermidade, também é verdade. Lá você vai ficar melhor, infinitamente verdade. Mas eu lembrei, na hora, gente, eu senti, pá! O Senhor falando, ei Sandra, Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida está na tua língua. Quem a utiliza bem, comerá do teu fruto. Então come da vida. E eu, meu Deus, aquilo, eu saí pulando, porque embora eu estava mancando, eu dava meus pulos, eu dava, sabe, eu falei, meu Deus, e o Senhor falou assim, por que os meus filhos acham que eu tenho um jardim no céu? Aonde está na Bíblia isso? Por que meus filhos acham que são florzinha, aquele ditado, Deus escolheu e levou? Mentira, Deus não tem pacto com a morte. Não tem. Deus preparou e levou. Vem cá, Deus nos prepara para destruir as obras do inferno. E o Senhor falou isso comigo. Eu até falei, meu Deus, eu falei para meu marido, aquilo foi uma revelação tão forte para mim. Eu fui para a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu vou para a Bíblia. E eu achei que Jesus veio para dar vida em abundância, João 10:10, como eu falei em Provérbios 18, 21, aquilo que eu falar, eu vou comer do fruto da minha boca. Eu lembrei de Jesus amaldiçoando a figueira, por quê? Porque Jesus quis mostrar para a gente assim, ó, cuidado com o que tu fala, que é tão poderoso que tu fala, que você pode amaldiçoar e abençoar. E eu, meu Deus, eu falei, pois eu vou dizer, câncer, eu te amaldiçoo até a raiz, eu te amaldiçoo até a raiz, eu estava falando, eu estava me amaldiçoando? Não. Sabe, queridos, nós temos que usar a palavra, Cristo venceu Satanás. Ele sempre vai colocar meias verdades na palavra de Deus. Lembra Cristo sendo batizado no Jordão por João, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de pomba e ouviu-se a voz, esse é o meu filho amado em que eu me comprazo. E Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá, quando Jesus começou a ter uma necessidade, lá vem Satanás. Se tu és, tem pecado comer pão? Não tem. Mas sabe qual era o pecado que Jesus ia cometer? Não de comer o pão, e sim de obedecer a Satanás. Porque se ele obedecesse a Satanás, o senhor dele se tornava Satanás. Rapaz, se o diabo vem com meias verdades para você, faça como Cristo. Está escrito! Está escrito. Não deixe. Que vozes, como a gente precisa preservar os nossos ouvidos.
Os nossos ouvidos são preciosos, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e a palavra de Deus. Você se enche a tal ponto, a fé gerou no seu coração, e você vai acabar falando. Porque o nosso coração, o nosso espírito só vai falar do que ele está cheio. Sabe? E quando vier a pessoa falar, meu Deus, mas olha como é que você esquece. Você quer que eu fale. Se você não está com esse negócio de não, por tudo fale, é porque você não está se enchendo do que é correto. E as pessoas querem até que a gente compreenda e lamba as feridas dela. A minha língua não foi feita para lamber ferida. A minha língua foi feita para falar a palavra de Deus. Amém? E eu creio que futuramente, eu estou bem no começo, sabe? De falando Cristo que cura, e eu creio, porque o Espírito Santo me sinalizou. Você, a partir de hoje, quinta-feira, dia 15, você vai ministrar Cristo aquele que cura. Eu amém. As suas ministrações serão Cristo aquele que cura. Eu amém, Senhor. Eis-me aqui. Sabe? Nós vamos falar do ministério de Jesus. Jesus pregou, ensinou e curou. Esse era o ministério de Jesus. Em Mateus 4:23 e Mateus também 9:35, vamos ver o que fala? Só que eu vou só para Mateus 4:23, porque ali diz que Jesus ensinava nas sinagogas. E em Mateus 9:35 diz que ele ensinava nas cidades. Então, Mateus, vamos para Mateus, é Ara, viu? Mateus, discípulo de Cristo, apóstolo de Cristo. Então, ele viu, olha só, percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Ali já em Mateus 9:35 dizia, Jesus percorria toda a cidade, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Jesus curava algumas doenças? Eram todas. Todos que chegavam até Jesus tinham direito à cura. Ele nunca negou cura para quem foi até ele. E porque hoje eu já cheguei a ouvir, que nem a história daquele leproso, eu já cheguei a ouvir, e foi de crente. Olha, está na Bíblia, olha as minhas verdades, olha as mentiras envenenadas. Se está na Bíblia, Sandra, se Deus quiser, olha o que o leproso falou, ainda falou assim, sabe? Olha o que o leproso falou para Cristo. Se o Senhor quiser, e eu olhando, tu podes me curar. Aí a pessoa parou de falar, eu volto aqui. Você não terminou. Não, é só se Deus quiser. Eu posso terminar para você? Posso. O que Jesus falou para o leproso? Eu quero ser curado, seja limpo. Jesus sempre vai falar eu quero. E por que hoje os filhos de Deus, sabe, por muito tempo, não, salvação é de Deus, mas cura já é demais. Não, a igreja precisa entender que salvação, que cura, está tudo no mesmo versículo, capítulo de Isaías 53:4. Nós precisamos entender que como somos salvos, nós temos direito à cura. Você sabia que você não ora a Deus, em nome de Jesus, me cura aí, vai, tá mal. Não, doença você expulsa, enfermidade você expulsa. Deus te deu autoridade sobre a enfermidade. Cura é um processo, milagre é é na hora. E muitas vezes, por não termos entendimento que cura é um processo, sabe o que o diabo vem? Você orou e nada está acontecendo. E tá vendo aí? Nada está acontecendo. No nome de Jesus, você creu. Olha a dor aí. Amados, eu tive várias dores e estava em Isaías 53:4, 5, eu era curada. Porque eu sei, eu nunca fiquei. Quando eu entrei no Verbo da Vida, eu comecei esse processo que o meu pastor foi usado com palavra de sabedoria e falou: você vai ser usada em cura e você vai ter compaixão pelas pessoas, amor, se colocar no lugar delas. E eu vejo essa palavra se cumprindo.
Tem pessoas que eu olho, que eu falo, meu Deus do céu. Não, é uma compaixão, é um amor que fala, não é possível. Não, Deus não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para ficar em cima de uma cama sofrendo. Deus não criou o homem para sofrer por causa de um parente. Lembra de Jairo? Jairo, quando chegou a Jesus, ele estava sofrendo por causa da filha dele. O que Jesus falou para ele? Ei, Jairo, cresce sua mente. Sua filha não está morta. Ali, já Cristo, Jesus, além de ir na casa de Jairo e curar a filha dele, ele estava falando, se você confiar em mim, tira esse sofrimento agora, Jairo. Até o sofrimento, agora, Jairo. Eu estou parafraseando. Porque imagina quando você está passando por sofrimento e passa uma pessoa e vai dar tudo certo. Quer ficar tranquila? Vem um bálsamo sobre você. Agora imagina o próprio Cristo. Aquele que veio revelar a vontade do Pai. Aquele que tudo que o Pai fazia, tudo que o Pai era, Ele fazia aqui na terra. Ele falava o que o Pai falava. Ele fazia o que o Pai fazia. Queria que ele fizesse o que o Pai era. Deus é bom. Olha, quando Deus criou o homem, ele viu, Deus é bom e tudo que eu crio é bom. Esse é o nosso Deus, esse é o caráter de Deus. Então, como eu estava falando, que a cura, ela é para todos. Todos têm direito à cura. Deus não faz acepção de pessoas. E a gente vai ver em Mateus 8,16, o próprio Mateus falando que o que ele estava vendo era profecias de Isaías 53, 4, 5 se cumprindo. Falou, verdadeiramente, olha, Jesus, eu vou parafrasear, ele expulsou o demônio, ele curou os enfermos. Se você perceber, Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Pedro viu o que Jesus está fazendo, cumprindo a profecia. E a gente também percebe em Atos, aquele eunuco, quando Filipe foi levado pelo Espírito até aquele eunuco, ele estava lendo o livro de Isaías. E o Filipe chegou até o eunuco, e o eunuco falou, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E o que Felipe falou para o eunuco? Ele leu e ele falou que aquilo ali, ele veio para curar os enfermos, ele veio para libertar os cativos. Isaías 53,4 estava falando de Cristo, da obra redentora de Cristo, da obra de salvação de Cristo. Sabe, queridos, hoje nós somos justos, justificados por Cristo, por Deus, por essa obra redentora. E eu gostaria de colocar um vídeo para vocês entenderem a profecia de Isaías 53,4. E antes de eu colocar esse vídeo, eu só quero ler, porque eu acho tão interessante quando a gente lê, a gente cria uma imagem. E essa imagem, eu quero que vocês, Isaías 53,4, 5, vocês acreditam que no momento que eu estava passando por esse momento de dor, essa passagem que mais falou comigo. Eu já falei até para Deus, eu sou a cara dessa passagem, Isaías 53, 4 e 5. Certamente, Isaías 53, 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. E sobre si ele levou nossas dores, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido do diabo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas fomos sarados. Sabe, chagas são feridas abertas. Jesus, ele sofreu a tal ponto que ele foi desfigurado. E eu gostaria que a Rai passasse um vídeo e Gê, paga aqui as luzes para mim, para ficar bem nítido para a igreja, para você entender, para ficar grudado em você essa história linda de amor de Isaías, a obra, a história, o cumprimento da profecia. Cura é salvação, andam juntos. Se você
tem fé para crer que Jesus, que Cristo tomou de você. Tem algum pecador aqui? Se tu levantar a mão no final do culto, tu apanha. Brincadeira. Não. Tem algum curado aqui? Você está vendo que cura e salvação estão juntos no mesmo pacote da salvação? Então, se você e eu temos a fé para entender, ou alguém tem dúvida da salvação aqui? Não temos. Se você tem certeza da sua salvação, você também tem certeza que você nasceu para andar em saúde divina e que cura divina te pertence, amém? Bora ver o vídeo. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. É a obra redentora de Cristo. Sabe, queridos,
Ele morreu por mim e por você. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele vive. Ele vive. Ele está vivo por mim e por você. E para finalizar, eu tenho um recado do próprio Cristo para a igreja. Marcos 16, 15 ao 18. Fala assim: e disse-lhes Jesus: ide, Carlene, ide, Degliana, ide, Tarcísio, ide, pastor John Cineide, ide, Vaurileno, ide, Cristóvão, ide, Igreja Verbo da Vida Ceilândia, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê aqui? Em meu nome, no nome de Jesus Cristo, vocês expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e em alguma coisa mortífera. Vocês vão pegar nas obras do diabo, vocês vão acabar com as obras do diabo e não vão ser retalhados, não. Vocês vão beber coisa mortífera e mal nenhum lhe fará as mãos, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós somos o ID de Cristo. Nós somos o ID de Cristo. As portas do inferno, igreja, não prevalecem contra a igreja do Senhor. Olha, se você tiver com medo, eu vou te dizer uma coisa: Deus não te deu o espírito de medo. Vai, porque o medo não suporta a ousadia de um filho de Deus. Vá. Deus te deu autoridade sobre toda a obra do mal. Porque Cristo é aquele que cura. E há poder no nome de Jesus Cristo. Amém?